Fala pessoal, e aí? Tudo bem? Todo mundo sobrevivendo aí a essa chatice que se transformou o mercado nos últimos dias? Hoje eu vou fazer uma live diferente, porque não vai ser para falar sobre mercado, mas sim sobre dois modelos de desenvolvimento. As pessoas acham que quando você tem posições diferentes de outras pessoas, você tem necessariamente que ser inimigo delas, né? O que não é o caso, evidentemente. E eu fui aluno lá na GV e tive um professor que muita gente deve conhecer aí, que é o Paulo Gala, Ô, meu querido. e eu convidei para fazer essa live porque eu estou sempre lá engajando nos posts dele, falando mal do desenvolvimentismo, do modelo que ele defende. E aí eu convidei ele para essa live, primeiro para dizer que pessoalmente somos amigos, não tem nenhum problema entre nós. É só uma questão filosófica. Vocês notam que ele está com um pouco de dificuldade até para acertar a câmera, né? Filha da mãe. Tudo bem, tudo bem. Eu tô me acertando aqui, mas já estamos aqui. Ok, agora acho que sim, né? Você consegue me ouvir bem assim, Renan? Ou não? Eu te escuto bem, te escuto bem. Boa, boa. Bom, antes de mais nada, falar que é um prazer te rever aqui, cara. Tô saudades de você. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Faz muito Acho que. tempo, desde que você saiu do mercado financeiro. Não, não saí, cara. Não saí. Como? Não saí, não. O mercado financeiro tá dentro de mim, cara. Não, não acha que você vai se livrar de mim, não, cara. A última vez que a gente conversou foi quando eu escrevi meu outro livro, eu acho, que você teve a. Você Eu tive o foi. privilégio Você, de ler você foi gentil o suficiente de ler e de me e mandar comentários e tudo comentei. mais, sem dúvida, sem dúvida. Foi bem legal. Mas, cara, prazer falar com você. Faz tempo que a gente não se vê, então É um hoje. prazer, todo meu. Eu dou minhas caneladas aí na internet, sempre nos seus posts. Seus seguidores ficam bravos comigo, ficam bem Mas eu acho que é chateados. legal, assim, eu acho que é legal essa sua postura da gente debater e tal, e colocar as visões de mundo para, inclusive do ponto de vista didático, né? Aliás, a gente já fazia isso desde as aulas da GV, a gente discutia muito, né? Você foi meu A gente aluno lá discutia e. muito. Meus colegas não ficavam tão felizes, mas eu ficava. Não, e eu acho que o conhecimento ele depende da discussão, do debate mesmo. Eu acho que Não, e você não sabe tem que conhecimento sem debate, né? Eu gosto de uma das debater, cara. Eu maiores gosto. validações da minha vida foi que a gente tinha uma discussão sempre se a economia tinha ou não uma escala eficiente. E a sua posição na ocasião em que eu tinha aula com você Hum, é que se o cara está desempregado, tem alguma coisa que ele pode fazer que vai gerar valor para a sociedade, né? E a minha posição era de que, ainda é, uhum, que se o cara está desempregado é porque o mercado não acha que ele deveria estar empregado, ou seja, naquele momento não existe demanda boa. suficiente para absorver aquele cara ou as qualificações daquele cara, né? E, portanto, Acho que é um bom lugar para a gente começar a conversar até esse tema, se você quiser resgatar, né? não, eu já estou começando. E aí você dizia, não, no limite você coloca um cara para tampar buraco e um para abrir, né? E ainda isso vai ser bom. E eu dizia, não, isso aí vai ser ruim, porque vai ter um recurso mal alocado na economia, tal, e isso é ruim e tal. E aí, a Dilma era presidente, a gente se Uhum, encontrou novamente, e eu te falei assim, e aí a inflação estava absurda, tal, e um dos uhum, motivos era a inflação de trabalho, né, principalmente serviços. E eu uhum. te falei, e aí, agora você concorda que a economia tem uma escala eficiente? Você falou, agora eu concordo. Essa foi uma das maiores validações da minha vida. Não, cara, mas eu acho que é um bom começo para a gente fazer essa conversa aqui, porque repare que a gente está com a mesma inflação hoje que a gente tinha naquela época, né? A gente está com o IPCA correndo
a 10% ao ano, e naquela época a gente tinha um IPCA correndo a 10% ao ano. A grande diferença é que naquela época a gente tinha um desemprego de 5%, e hoje a gente tem um desemprego de 15%, né? Então, naquela época, a inflação era claramente de serviços, né? Porque o mercado de trabalho estava bombando, né? A gente estava em pleno emprego e tudo mais, né? E hoje a gente está com um desemprego gigante, tanto é que a inflação de serviços corre hoje em 2,5%, estava vendo o dado hoje, menos de 3%, né? Porque a gente tem esse brutal desemprego, né? Então, eu acho que já é um ponto ilustrativo de que você pode ter inflação de várias maneiras, né? Que não necessariamente é o pleno emprego que causa inflação ou que o desemprego vai acabar com a inflação, né? Veja que a gente tem uma série de desequilíbrios na pandemia que causaram essa inflação brutal. Aliás, uma inflação, na verdade, é maior do que da Dilma, né, Renato? Se pegar o IGP acumulado em 12 meses, está em 35% ao ano, né? A inflação nos Estados Unidos está correndo a 5%, 6%. Mas o ponto permanece, essa divergência nossa permanece, né? Eu acho que o fato da gente ter hoje 15% de pessoas desempregadas, né, que são 15 milhões de pessoas, se deve a um problema de coordenação do sistema econômico brasileiro. Ou seja, a gente poderia estar operando com um nível de PIB de R$ 1 trilhão maior, mas por um problema de coordenação, a gente não opera, né? Naquela época a gente tinha só 5 milhões de pessoas desempregadas, né? Então não acho que e essa é uma, vamos dizer assim, o coração, né, um dos corações da divergência de liberais e de keynesianos é que o desemprego existe não por falta de capacidade das pessoas, mas por falta de demanda de trabalho que decorre de um PIB operando bem abaixo do que ele poderia operar por um problema de coordenação, né? Ou seja, o desemprego não é um problema individual, é um problema sistêmico, né, na visão mais keynesiana. Então, não tem nada que individualmente as pessoas possam fazer para criar 15 milhões de empregos, né? Quem teria que fazer isso é, obviamente, o Estado coordenando a economia, cortando juros, fazendo investimento público, enfim, tentando fazer algo tipo o que os caras estão fazendo tipo o plano Biden, tipo China, tipo Alemanha, tipo Europa, tipo Coreia do Sul, tipo qualquer país que você veja no mundo, né? Mas, enfim, nessa divergência a gente continua, não sei como é que você enxerga ela, né? Mas você veja só, essa política foi a política que a Dilma fez, né? Ela, Sim. assim, a política que a Dilma fez foi aumentar o gasto fiscal até quebrar o país. Quebrar o país eu acho um termo ruim, mas ela realmente levou o país para uma situação difícil, tanto é que ela caiu por conta disso, né? Mas sim, Então, estou de acordo. e esse modelo é o modelo que o Brasil adota desde sempre. Não. Desde sempre. Então, aí, quais são as críticas que eu faria para a era Lula e Dilma, que eu acho que ajuda aqui na nossa discussão? E eu acho que o modelo asiático nos ajuda a entender aqui. Eu acho que o grande erro brasileiro foi não ter seguido o modelo asiático. Qual é a diferença do modelo asiático? O modelo asiático ele é baseado em investimento público, ele é um desenvolvimentismo, claramente, você tem desenvolvimentismo no Japão, desenvolvimentismo na Coreia, em Taiwan, na China, de vários desenhos, né? Só que ele é um desenvolvimentismo muito mais puxado por investimento público e por sofisticação tecnológica e por aumento de produtividade. Então, quando se fala de gasto público, tem dois tipos de gasto público. Tem um gasto que é gerar emprego a todo custo, que é cavar buraco e abrir buraco, cavar buraco e abrir buraco. E tem um outro gasto público que é construir infraestrutura de primeira qualidade, fazer política industrial, por exemplo, para você ter semicondutores, né? Que é bem na linha do que a Ásia fez. Então, eu acho que o nosso grande... Mas o Brasil já fez isso. O Brasil já fez isso muito pouco, né, Renato? Sempre deu errado. Sempre deu errado. Cara, mas muito pouco a gente fez, né? A gente tentou, assim, eu acho que a gente, de 30 a 80, foi um grande período de sucesso. Aliás, foi o único período em que a gente fez alguma coisa na vida, porque desde então a gente não fez mais nada. Se você olhar a renda per capita nossa de 30 a 80, ela triplicou, né? E a gente chegou na renda média nos anos 80, e desde então a gente está encalacrado na renda média. A gente está praticamente 4 décadas estagnado no nível de renda média. Estava vendo a Turquia, fiquei chocado com a Turquia. A Turquia tem o dobro da renda per capita brasileira hoje. E é um ditador de direita, reacionário, né? Cara, o Erdogan, cara, assim, realmente o mais FDP impossível. Só que a Turquia dobrou a renda per capita em 20 anos. Né? Então o Brasil, a meu ver, desde os 90, ele está assim... com FHC, com Lula, com Dilma, assim, ele não chegou nem perto de fazer o que os asiáticos fizeram, né? Aliás, a gente já está no fim do mundo esquecido aqui, Renato, para te falar a verdade, eu sinto que só sobrou eu e você aqui no Brasil, aqui perto da Antártida, entendeu? O Brasil ele já é um país irrelevante para o mundo, né? Não, mas isso realmente... O Brasil sempre foi
historicamente, um país pouco relevante, né? Mas eu divirjo do porquê que ele é irrelevante, né? Na sua opinião, ele é irrelevante porque ele não gera tecnologia, não Isso, tem uma indústria, etc. isso, Mas exatamente. a minha visão é outra. A minha visão é: o Brasil é um país irrelevante por uma série de políticas que o levaram a ser irrelevante. Entre essas políticas, por exemplo, a lei da informática lá atrás. Não, cara, eu não sei, sabe que eu nem sou tão crítico, porque a gente criou um parque de informática nos anos 80, né? Eu já fui muito mais crítico do que eu fui, do que eu sou hoje em relação à lei da informática, porque assim, veja, e é até legal para as pessoas que nos assistem, né? O grande drama do Brasil é enfrentar a assimetria que existe no mundo. Qual é a assimetria que existe no mundo? Se a gente quiser ser rico, a gente vai ter que bater a Samsung, vai ter que bater a Apple, vai ter que bater a Huawei, a gente tinha que bater a IBM. Então, o desafio do Brasil, de um país pobre e emergente, é derrubar gigantes multinacionais. Então, toda a ideia de política industrial, do governo tentar fazer alguma coisa, é você ajudar um peso-pena a derrubar o Mike Tyson, né? Aí você me Mas, fala, porra, mas, mas você mas apanhou isso do não, Mike Tyson. mas isso não funciona. Olha só, por exemplo, Vai olha os lá. vários casos em que isso não deu certo. Vamos lá. O Brasil tentou ter uma indústria naval. Eu Umas, posso umas falar 5 vezes. para cada Umas caso errado, cinco. eu posso falar um caso certo, que daí a gente vai fazendo um Pode bate-bola. falar, Então vai pode lá. falar. Você falou da indústria naval, vou falar da indústria de software, que foi criada fundamentalmente graças à grana que o BNDES pôs no setor. A TOTUS hoje é uma companhia que deve grande parte da história dela ao BNDES. O BNDES financiou mais de 150 empresas do setor de software brasileiro, e se hoje nós somos um gigante do software, não dá para contar essa história sem o BNDES. Então deu errado na naval, acertamos na TOTUS e no software. Vamos lá, outra. Não, deu errado deu errado nisso, deu errado na computação, Então deu calma lá, errado. você falou da computação, agora eu quero falar da energia eólica. Hoje a gente tem 15% da energia no Brasil sendo gerado por parques eólicos no Nordeste. Imagino que você, aí sentado na sua cadeira de gestor, já tenha comprado muito papel, muita debênture incentivada de parques eólicos no Nordeste. É um mercado que só existiu porque o BNDES criou isso. O BNDES colocou demanda firme para 70%, 80% do valor financeiro dos papéis dos parques e ainda turbinou a VEG, que aliás é uma super empresa, você conhece melhor do que eu, para fazer os aerogeradores, né? Então a gente tem uma história fantástica para contar de parques eólicos, da energia eólica no Brasil e da indústria de softwares. Então você falou mal dos computadores, tá bom, deu errado, não conseguimos bater IBM, não conseguimos bater Apple, não conseguimos bater Não, Samsung. e nem A vamos naval, conseguir, e também não deveríamos querer isso. Aí que está o cerne da questão. A questão então, é, vamos lá. se você é bom em uma coisa, não adianta eu Vamos querer lá. ser jogador da NBA. Mas Eu vou vamos tomar um dizer que você, pau. você é bom em lavar louça. Renoir é um puta lavador de louça. Qual que é a sua É isso. sugestão? Fica lavando louça Hã? a vida inteira. É isso. Então, se você Se eu lava a lavo louça bem bem, louça, você vai lavar a louça a vida inteira. Aí você vai ser rico lavando louça. se eu não for rico, tudo bem. A Mas não é, vida é assim. mas não é Mas esquisito a isso, questão é a cara? seguinte, Mas não é esquisito, tem. Renoir? Para pra pensar, cara. Por A que sua que você vantagem, acha que é a sua vantagem esquisito? comparativa é lavar louça. Então você não deve tentar fazer mais nada na vida. Você tem que se conformar em lavar louça Ué, fudido, se, assim. se eu sou, se eu sou muito bom em lavar louça, É isso que você vai fazer. o melhor que eu posso fazer é isso. Você não deveria tentar investir em adquirir novas Não, eu posso até capacidades. tentar, mas vai dar errado. Por Bom, mas quê? Porque então, eu sou. então você vai ser Não, pobre a vida inteira, né? Porque ninguém fica rico lavando louça, né? Não tem tudo como. bem. Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. Mas a questão toda é a seguinte: o Brasil é muito bom em algumas coisas que o mundo quer. Sim, lavar O mundo louça. quer. Lavar louça, Não, exato. não, não é verdade. O Brasil é um grande produtor de minério, de soja, de milho, é um grande produtor de papel, celulose, é um grande produtor de várias commodities. E dá para ganhar dinheiro com commodities. É só ver quão ricos são os árabes. Se não desse para Quer ganhar ver, dinheiro quer ver, com quer ver um commodities, raciocínio legal? A Arábia Saudita, que é um dos maiores países, tem 35 milhões de habitantes, né? A gente tem 200. Mas quer ver um raciocínio legal?
para você que não gosta de indústria, né? Porque eu já vi você, inclusive, nos posts lá, escrevendo que a gente não precisaria nem ter indústria. Fazendo um raciocínio no limite, o Brasil não precisaria nem ter indústria. Você concordaria com isso ou não? Concordaria. Então, olha que interessante. Se você pegar hoje as nossas importações, o grosso delas deve estar, sei lá, vou dar um chute aqui, você me corrige, 220 bi de dólares, 230 bi de dólares. O grosso dessas importações são bens industriais, tecnológicos, que a gente não é capaz de produzir e a gente importa, né? Então, vamos fazer um chute de 200 bi que a gente precisa de importar de bens tecnológicos só para facilitar o raciocínio, tá? Dá R$ 1 trilhão, né, de coisas que a gente não é capaz de produzir no Brasil, que são as coisas mais tecnológicas, diga-se de passagem. Tudo que tem de muito sofisticado no mundo, a gente não consegue fazer. Bom, então, se a gente não tivesse indústria, hoje a produção industrial brasileira é de mais ou menos 200 bilhões de dólares, tá? Esse é o dado, 200 bilhões de dólares, que é R$ 1 trilhão. Então, a gente precisaria ter R$ 1 trilhão que a gente já importa, a gente precisaria importar mais R$ 1 trilhão Não, do resto do mundo, né? A questão é que muito dessa indústria, esse dado de indústria, tem a ver com coisas em que a gente tem vantagens comparativas. Não, mas Né? Então, eu queria fazer um raciocínio que a gente não vai produzir mais nada no Brasil, que a gente vai importar tudo. Certo? Então, se a gente for importar tudo, a gente vai precisar de exportar pelo menos uns 400 bilhões de dólares por ano para poder importar tudo que a gente quer. Nesse nível de renda per capita, que é de 12 mil dólares, tá? Então aí eu já te coloco um problema, porque assim, o que a gente vai exportar de 400 bilhões de dólares por ano? Né? Você vai falar não, de commodities. a questão é a seguinte, quando você coloca uma indústria que não é eficiente para funcionar, ela drena recursos e torna a economia como um todo menos eficiente. Não, tudo bem, mas eu não tô nem entrando nesse mérito. Eu tô dando de barato que toda a nossa indústria é ineficiente. Eu quero já fechar a dinheiro e mandar ela embora. Exatamente. E aí o que eu estou te dizendo é o seguinte, quando você poderia exportar muito mais. Mas o quê? Me fala o que eu poderia exportar? Você poderia exportar mais carne, poderia exportar mais soja, poderia exportar mais milho, poderia exportar... olha que interessante. A gente tem hoje 40% do mercado mundial de soja. A gente exporta de soja mais ou menos uns 40 bi de dólares. Se a gente tomar o mercado mundial de soja, 100% do mercado mundial de soja é nosso. As exportações de soja vão bater 80 bi de dólares. Então, não resolveu o nosso problema de a gente tem que exportar 400 bi. Não, já é um quarto do que você disse que a gente... Um quinto do que você disse que a gente tem que financiar. Dos 400 bi. Aí já é um quinto. E qual é o problema aí? O problema aí é que provavelmente seria possível aumentar em 50% a produção. Seria possível... Da soja? Das commodities todas. Pega todas as commodities brasileiras. A nossa soja já está na fronteira, Renan. A gente só não aumenta mais porque não tem mais terra. Se derrubar a floresta amazônica inteira... Se derrubar a floresta... Não, terra tem. O Brasil não tem esse problema. Terra tem. A questão é a seguinte... Não vamos discutir caso a caso, senão aqui a gente vai ficar... Mas a questão é a seguinte, provavelmente é possível aumentar a produtividade e fazer com que as coisas melhorem. Mas das commodities da soja, acho que a gente está na fronteira já, né? Difícil aumentar a produtividade da soja. Bem, vamos esquecer a soja, mas, enfim, a soja também, tudo pode ser melhorado no mundo. Eu estou facilitando o seu raciocínio, que eu estou tirando a indústria, que toda ela é ineficiente, entendeu? Eu estou deixando só uma economia de serviço. Não, é que quando você faz isso, você, por exemplo, tira indústrias onde a gente tem vantagem comparativa. Então, por exemplo, você pega toda a cadeia de coisas agrícolas, aí o Brasil não precisa exportar boi vivo, ele pode exportar carne processada. Boa. Né? Bom, então eu já fiquei feliz que você já, pelo menos um passo industrial, você já admitiu. Não, mas eu admito o passo industrial no que a gente tem vantagem comparativa. O que você acabou de dizer é o seguinte, a gente não tem vantagem comparativa em produzir iPhone. Então a gente não devia tentar produzir iPhone, porque quando a gente coloca uma fábrica para produzir iPhone, o trabalhador que está lá vai produzir menos do que ele estaria produzindo em outra indústria. Concordo. E isso vai elevar o custo, o salário médio
Voltou, vai lá. E voltou. E isso vai elevar, vai diminuir o desemprego, vai elevar o salário real acima do que ele deveria estar e vai prejudicar a eficiência de outras indústrias nas quais a gente podia competir muito melhor. Eu tô 100% de acordo com você. O drama é que, assim, quando um país se desenvolve, quando o país é rico, se o país tem uma renda per capita de 40 mil dólares, 50 mil dólares, ele vai fazer exatamente o que você falou e estamos todos conversados. Agora, quando um país tem 10 mil dólares de renda per capita, ou 12, o desafio dele é migrar para atividades mais sofisticadas e não aumentar a produtividade das atuais atividades. O problema aí do que você está falando é o seguinte, o cara não tem uma renda maior porque você começa a criar um monte de ineficiências na economia que não deveriam existir e essas ineficiências tiram o PIB potencial. Então mas quer ver? Vamos lá. Eu sei exatamente o seu raciocínio. Então vamos lá. Você vai me dizer que os Estados Unidos tem uma renda per capita de 50 mil dólares, o Brasil tem uma renda per capita de 10 mil dólares, e você vai me dizer que o Brasil não tem a mesma renda per capita dos Estados Unidos porque ele é muito mais ineficiente do que os Estados Unidos. No seguinte sentido, né? E essa, só para todos que nos ouvem, para marcar a diferença clara. Na minha cabeça, a diferença de 50 mil dólares de renda per capita dos Estados Unidos para os 10 mil dólares do Brasil não está na eficiência com que o Brasil produz as coisas que ele produz, nem na eficiência que os Estados Unidos produz as coisas que ele produz. Está na diferença de coisas que os Estados Unidos produzem e que o Brasil produz. Então, o fato deles terem uma indústria química de ponta, uma indústria farmacêutica de ponta, mecânica de ponta, e o Brasil não ter essas indústrias é o que explica esse diferencial de produtividade, né? Porque tem duas maneiras de você explicar o diferencial de produtividade. Ou você diz que produzindo as mesmas coisas, um cara pode ser muito mais produtivo do que o outro, que é a sua explicação, e tem outra maneira de dizer que é o seguinte, tem coisas que têm mais produtividade que o Brasil não faz e que eles fazem, entendeu? Então, mas aí só para ver se eu entendi seu raciocínio, é isso, né? Não, meu raciocínio é parecido com esse, mas a questão aí é a seguinte, se você colocar os brasileiros nas mesmas condições, exatamente as mesmas condições... Se a gente pegar 200 milhões de brasileiros e colocar nos Stados Unidos... Isso. Se a gente fizer isso, que vai acontecer? ainda assim, o PIB americano ia cair. Não vai cair, não vai cair. Não vai. Se você pegar 300 milhões de americanos e colocar no Brasil, e colocar os 200 milhões de brasileiros lá, e dá para eles a Apple, dá para eles a Boeing, vai ser tudo nosso agora. Wall Street é nosso, a Boeing é nossa, a Apple é nossa, a Pfizer é nossa. Vai piorar. Agora vai piorar. Que isso, Benoit. Cara, isso é complexo de vira-lata isso. Não é. A questão é a uma seguinte... Apple na mão, eu vou dobrar a Apple, cara. A questão é a seguinte, o problema é que, primeiro tem um problema aí de absorção da tecnologia. O cara não é educado o suficiente para operar uma economia sofisticada como a americana. Então, se você simplesmente trocar, o PIB americano vai cair, o PIB brasileiro vai subir. Agora, a questão é a seguinte, se a gente trouxer os americanos ou os alemães para cá, eles não vão conseguir ter um PIB igual ao que eles têm hoje nas mesmas condições. Porque as empresas estão lá, as empresas não estão aqui. No Brasil só tem... Não é por isso. Né? Não é por isso. O problema é outro. O problema é, você vai, por exemplo, o Brasil tem um monte de regime tributário especial, diferenciado. Cara, você já viu o regime tributário alemão, como é que é? Aquilo ali é uma selva. Você tentou fazer declaração nos Estados Unidos, você que tem vários amigos lá, aquilo ali é uma selva tributária que você não imagina. Mas aqui é muito pior. Muito pior. E outra, tenho sérias dúvidas, cara. O imposto aqui interfere nos preços relativos. Então, se você tem uma fábrica de alguma coisa que seja até eficiente em um estado ou em outro, sim, elas são diferentes. Eu concordo com você que o nosso regime tributário é ruim. E outra coisa,
aqui, o que acontece? O problema é, você cria uma intervenção. Essa intervenção gera uma consequência. Aí você não gosta da consequência. Mas, Aí cara, você vai... mas não tem, cara, me dá um exemplo de algo que não tem intervenção. Todos os mercados são regulados, tudo tem intervenção por definição. Por exemplo, você pode comprar e vender órgãos? Não, então tem uma intervenção. Não, Você pode operar, a questão é... você pode Não, operar a o que você questão é quiser no uma mercado. intervenção é intervenção horizontal. Por exemplo, todas as empresas têm que seguir mais ou menos as mesmas regras. O problema é quando você fala, você é uma empresa que está no Amazonas, em Manaus, e você vai pagar menos imposto porque você está em Manaus. E aí isso gera uma série de consequências. Concordo. Gera uma série de consequências. Aliás, eu sou totalmente crítico da Zona Franca de Manaus, porque a gente dá dinheiro para multinacional misturar água com açúcar no meio da floresta, assim. É a política tributária mais idiota que você possa imaginar. Não, dar e o subsídio para multinacional fazer coisa no meio da floresta. Quer dizer, um negócio totalmente estapafúrdio, né? Mas isso aí, essa ideia é totalmente compatível com as políticas que você defende. Porque você diz, olha só o que você diz. Vamos ver. Então, só para você dizer, você disse o seguinte, o cara está lá em Manaus, ele precisa de um emprego. Isso. Seria bom que ele tivesse um emprego na indústria, segundo você. Acho que não. Eu acho que ele poderia ter o emprego que o mercado achasse que ele deveria ter. O que for melhor produzir em Manaus, o mercado vai aditar. Não, eu já te falo o que é melhor produzir em Manaus. Nada. Não tem nada. Então, né? Tem uma floresta lá, não tem nada. Entendeu? Beleza, então não produz nada. Só que aí o Estado fala, não, o cara não pode ficar desempregado. E ninguém quer implantar nada aqui. Então vamos dar uma isenção aqui para pelo menos alguém vir para cá. E isso gera um problema, porque... Posso te dar um exemplo, então, de uma zona franca que eu gosto? Pode. A zona franca de Shenzhen, na China. Shenzhen, na China, era uma vila de pescadores que tinha 70 mil habitantes. Aí o Estado chinês olhou aqui e falou, não, a gente precisa empregar mais gente aqui, a gente precisa industrializar essa região, então vamos construir aqui uma zona especial de exportação tecnológica, Shenzhen. Vamos dar subsídios, vamos colocar universidades, vamos doar terreno para as multinacionais, vamos fazer políticas de inovação. Hoje, Shenzhen é uma megalópole tecnológica, como você sabe melhor do que eu, tem 15 milhões de habitantes, foi criada pelo governo chinês e bate cabeça a cabeça com o Vale do Silício. Aliás, o Vale do Silício está desesperado por conta de Shenzhen, você sabe disso, né? É que, na verdade, eu vejo essa mesma situação de outro jeito. Como você Eu vejo que, na realidade, o que aconteceu lá foi que o Estado intervia muito e ele criou uma zona, ele criou uma zona onde ele fala assim, aqui eu não vou te encher o saco, você pode operar como um capitalista normal. Não, cara. Foi isso que aconteceu. Se você olhar... As zonas especiais, as zonas econômicas especiais na China... Elas são exatamente isso. Olha, eu vou criar uma bolha aqui onde você pode ser capitalista. Let me tell you, from the bottom of my heart, a quantidade de restrições e regulações que as multinacionais são sujeitas para operar na China, colocaria qualquer liberal para correr. A começar pelo ponto de que elas precisam ceder metade da participação acionária para um chinês local. Isso tudo aí é a realidade, tudo então, bem, mas a questão não é essa. Mas você não pode falar que tem uma bolha liberal se a multinacional... Não é uma bolha liberal, eu nunca falei liberal, você que está dizendo que eu falei que é liberal. Os caras é uma bolha capitalista só. Não, é uma bolha capitalista. O governo lá capitalista, estou de acordo. Somos todos capitalistas aqui. O governo foi lá e criou uma zona em que ele falou assim, bom, aqui você vai ter certas regras, a gente pode discutir se são ruins ou boas, mas aqui tem umas certas regras e você pode operar como um capitalista normal dentro para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, com direito à propriedade, etc. Sim, mas o problema todo é o seguinte,
Eu não estou dizendo que a economia chinesa é um exemplo, é você que está dizendo. Não, claro, mas é um exemplo. Não, mas é um O que eu exemplo. estou dizendo, o que eu estou dizendo é o contrário. O que eu estou dizendo é o seguinte: a economia chinesa seria muito melhor, se não tivesse tanta Pô, tudo intervenção. bem, tudo bem, tudo E bem. digo mais, e Tudo digo mais. bem, podemos fazer essa. Isso é uma O contra-fatal problema de histórico. economia é que não tem o contrafactual. Né? A É, gente não sim. sabe o que seria a O, China não o, tivessem eles. é. Eu estou dizendo o contrário. Você está dizendo o governo chinês é que desenvolve a China. Eu estou Não, dizendo não. Quem não, desenvolve a China é o não, empreendedor. não, E não. É importante dizer: quem desenvolve a China é o governo chinês mais o empreendedor chinês. Quem desenvolverá o Brasil é o governo brasileiro mais o empreendedor brasileiro. A minha equação é Estado mais mercado. A minha equação não é só Estado nem só mercado. A minha equação é que sem Estado e mercado junto na briga, não dá para fazer nada, não, entendeu? eu acho que o Estado tem um papel, o papel de regulador, de operador da Não, mas ele tem que justiça. tomar riscos. É, Ele tem que tomar. Eu vou dar alguns exemplos para você, o Renoir. No Brasil, se o BNDES não tivesse tomado risco, a Embraer tinha quebrado. Se ele não tivesse tomado risco, a gente não teria TOTUS hoje. Se ele não tivesse tomado risco, a gente não teria os parques eólicos. Se ele não tivesse não, tomado mas risco, é a que gente não teria você está descoberto a assumindo, Petrobras. você tá assumindo que se o Estado não tomar riscos, o mercado não vai tomar. Isso, Isso não exatamente. é verdade. Isso não é Opa, você verdade. é o gestor de risco, cara. Você Não faz é isso, verdade você isso. faz todo dia isso. A gente trabalha no mercado financeiro. Quando fala de risco de verdade, nego sai correndo. Nós estamos falando de risco assim: tem um vírus, Covid, pandemia. Vai ter que investir bilhões de dólares para fazer uma vacina. Quem pôs a grana? O Estado. Então Não, tem risco que o mercado não toma. Esse é o problema. não. Se o mercado tomasse, estava tudo A certo. questão é a seguinte: se um risco ele é justificado, o risco-retorno é favorável, o mercado vai tomar o risco. Sim, meu querido, A mas ninguém. questão é, se o risco-retorno não é favorável, ninguém devia tomar aquele risco mesmo. Mas, querido, você Porque não sabe. faz sentido. Mas Não faz sentido você para a sabe. sociedade Então, deixa eu te falar uma coisa. tomar. Não, deixa eu só terminar. Conclui que eu vou Não fazer a minha faz peroração sobre o sentido para a risco. sociedade tomar riscos com dinheiro de todos nós, né, do público, Isso, né, perfeito. que não são riscos cujo retorno é compatível. Então, Então, a questão toda aí é o seguinte: você diz, não teríamos a Embraer. E talvez fosse bom não ter a Embraer. Talvez a gente tivesse alguma outra coisa melhor. Talvez a gente tivesse alguma coisa melhor. E isso é uma tá crítica que bom, você não justo. vai conseguir rebater, porque você não tem Não, como claro, dizer. sim, cara. Exatamente. Se eu plantei um monte de pé de C e nasceu um monte de quase. Enfim, a gente pode fazer várias conjecturas, sem dúvida, né? Mas na questão do risco, eu acho que é importante esse ponto que você mencionou, porque a gente é gestor de risco, né? A gente trabalha no mercado financeiro a vida inteira. O que a gente mais faz todo dia é tomar risco. E quando a gente toma risco, a gente tem certeza absoluta de uma coisa: a gente não sabe o que vai acontecer. Todo mundo que é gestor de recursos tem clareza da incerteza envolvida na tomada de risco, né? O que a gente faz é Sim. assumir uma assimetria positiva, uma assimetria favorável, né? Você enxerga aquele papel, falar aquele papel está mal precificado e tal, eu vejo uma assimetria aqui, tomo um risco, compro e se eu acertar, eu ganho dinheiro. Mas ninguém tem uma presciência, ninguém consegue fazer uma análise de antemão, né, de saber como é que o negócio vai resultar. Você vai tomar um risco, se você acertar, você ganha dinheiro, se errar, você perde dinheiro. Então, sempre que a gente fala de custo-benefício futuro, é um negócio que precisa tomar muito cuidado, porque ninguém é onisciente, nem o Estado, nem o mercado. O Estado não é onisciente, ele não sabe o que vai acontecer. Nem o Não, mercado, nem sabe. mas justamente, eu acho que quem tem que tomar risco, no fim das contas, é o empreendedor, o investidor, enfim, o capitalista, não é o Estado. O Estado deve garantir que as coisas funcionem. Não, tudo bem. Isso é uma visão normativa que você está falando de como você acha que deve funcionar. Mas quando você olha a história da tecnologia, você vê que todos os grandes saltos tecnológicos têm o papel do Estado tomando risco. Quando você olha a história da internet, a história do GPS, a história da bomba nuclear, a história dos painéis fotovoltaicos, toda a história das vacinas de Covid por RNA, sempre na história da tecnologia você vai ver um Estado ali
Que, aliás, é óbvio, porque o Estado ele tem um orçamento muito maior do que o seu orçamento, do que o meu, então ele está disposto a tomar mais risco. Agora, é óbvio que ele faz um monte de cagada. Tem um monte de cemitério de ideias idiotas também. Estou de acordo com você. Não quero aqui dizer que Então, tudo que o mas Estado olha faz só, é certo. O Estado brasileiro tem um péssimo track record, Cara, né? mas você sabe que assim, é ruim, mas ele não é tão ruim quanto se imagina. Eu tô fazendo até fazendo uma propaganda aqui, eu tô fazendo um podcast com o pessoal do BNDES, a gente fez 25 episódios já sobre as histórias de sucesso do BNDES, né? Eu dei alguns exemplos para vocês aqui. A TOTUS é um baita exemplo, a VEG é um baita exemplo, os parques eólicos são um baita exemplo, tem vários baita exemplos. Então, essa história também precisa ser melhor entendida, assim, né? Mas a questão é a seguinte, não existe o contrafactual e, na realidade, o que Não, acontece é o seguinte, o BNDES subsidiava, né, agora nem subsidia mais tanto, né, as taxas de juros. Só que claro, aliás, estava para certo. isso A taxa de juros acontecer, estava completamente errada, né? O cara erra a mão da Selic, põe a Selic na casa do chapéu. Aí você fala que o BNDES subsidia, fala, pô, o cara pôs uma Selic completamente estapafúrdia. Na verdade, não, o erro era do Banco mas aí Central, isso não é do um outro BNDES. problema, mas isso é um outro problema. O problema é o seguinte, a ineficiência. O que acontece? Vai lá, o Estado coloca um subsídio no BNDES, direciona o crédito. O que acontece com todos os outros setores que não são atendidos pelo BNDES e pagam juros mais caros? Não, não necessariamente. Não, 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 necessariamente, porque o não. que acontece o recurso que vai para o BNDES é um recurso que não está indo para financiar todas as outras coisas. Não, mas Então, isso todos é um os problema outros de. Não, isso é um problema de política monetária, cara. Que você está fazendo de um jeito que a moeda é limitada. A moeda não é limitada. Se você não, rodar a se moeda você rodar o os crédito. recursos são limitados. Os Não, mas recursos são se limitados. você usar Você não pode crédito. só imprimir mais dinheiro e tudo Não, bem. mas se você pegar a taxa Selic, o Banco Central coloca a Selic em 15%, aí ele encarece o crédito para todo mundo. Foi uma decisão de política monetária. Isso não foi Sim, feito porque o mas aí BNDES que deu o tá. O subsídio. BNDES vai lá e tem um programa lá para uma empresa e não para outra. Então, o que acontece? Não, Essa empresa que ficou de fora, ela vai captar no mercado. As taxas de juros, por causa desse subsídio, primeiro, isso piora o fiscal. Piora o fiscal, ponto. não, o que piora o Segundo, fiscal é a Selic, cara. A Selic é 15%, destrói. Você não, paga mas a 500 Selic, bi. a taxa É de um juros erro. tem que ser a taxa de juros para controlar a Não, inflação. mas isso você tem erro de Banco Central. O Banco Central maneja muito mal, cara. O Banco Central do Lula botou a Selic em Veja bem, 18%, cara. Foi um puta erro. Foi um erro se a crasso, assim. inflação tá, se a taxa de juros tá 20 e a inflação tá acima da meta, é porque a taxa de juros devia estar Não, 25. não. Claro. Lógico que não. Depende do regime de política monetária que você quer usar. Depende de como Não, você quer pilotar a sua meta de inflação. não, eu Não, acho que isso daí, essa discussão já está vencida. É o não, pelo tripé contrário. macroeconômico. Isso aí Imagina, já está vencido olha o que está já. acontecendo no mundo, cara. Fala isso lá pro Powell, então, que a inflação americana está 6% Não, ao ano e ele está com o juro real a menos 5%. Você tá lendo muito André Lara Rezende, Não, essas coisas cara, aí. eu tô Você lendo tá ficando. Não, eu tô lendo Financial Times, cara. Eu só não posso ler a imprensa Não, brasileira, né? Porque você o tá Brasil. agora acreditando em bruxaria, MMT, esses Cara, negócios aí, eu vou te falar o que eu bruxaria, leio. dinheiro Eu ilimitado. leio Wall Street Journal, New York Times, Financial Times. Essa é a minha leitura diária. Posso te garantir. Isto é o que eu leio. Estou lendo o que está acontecendo na Inglaterra, o que está acontecendo no Banco Central do Euro, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo no Japão. Então, Isso é o olha, mainstream, isso é o mainstream mundial. Não estou falando não, o aqui mainstream mundial não é imprimir dinheiro e Pô, colocar no BNDES. cara, Isso não é o mainstream mundial. você não tá lendo o Financial Times, cara? O que os ingleses estão fazendo? Estão construindo o BNDES deles para colocar grana Mas o lá. fato de alguém estar fazendo cagada não quer dizer que a gente tem que fazer Não, também. tudo bem. O que eu quero dizer aqui é que o mundo todo está fazendo isso. É só o Brasil que não. Então é importante dizer que a gente Isso não é verdade, ó. O mercado tem soluções para quem criou o Facebook? Foi o Estado? foi a NSA, foi grana da CIA, da Não. NSA.
Os caras O financiaram. Facebook, Meu o querido, Facebook, te juro por Deus, o Renoir. Facebook Cara, foi financiado, assim como o Uber. Aliás, ó, o Uber, por exemplo. Renoir, então O me dá Uber foi deixa eu falar. financiado Posso por falar quem? do Facebook? Posso falar do Facebook? Se você olhar no final dos 70, início dos 80, a CIA e a NSA tava Ah, colocando você não grana vai no. vir falar da internet. Não, não, Eu estou não. falando da empresa, Não, do eu tô falando da Facebook. empresa. Se você pegar os caras da Google, eles foram financiados pela CIA e pela NSA, porque lá atrás as agências de inteligência americana já queriam bisbilhotar o que a galera estava fazendo online. Então, Escuta, na olha só, base olha desses só. caras tem dinheiro público americano. Não tem problema, não Eu tem fiquei problema, chocado ó. com isso também. Fiquei Mas chocado. não tem Quero te problema o confessar. Estado, não tem problema o Estado precisar de um serviço que a iniciativa privada presta. Isso Não, é não é o ótimo. problema. Não, é ótimo Não, isso. não é o problema. O É? problema é o Estado falar o seguinte: eu vou ser o venture capitalist. Eu vou colocar Então, dinheiro mas, para cara, começar a startup. mas, Isso Renoir, daí deixa eu não te é o falar. papel do Então, Estado. deixa eu te dar um outro exemplo. Startup Nation, Israel. Deixa eu Depois eu completar quero só falar meu de Israel. raciocínio. Então vai lá, depois eu quero falar de Olha só Israel. meu raciocínio. Veja bem. O que acontece no Brasil é o seguinte: todo mundo reclama que os juros final para pessoa física e para empresas pequenas e médias é muito alto. E Claro, é verdade que é muito alto. Mas é lógico. muito alto pelas ineficiências que o próprio Estado coloca. Não, discordo, Sim, discordo 100%. sim, até pouco tempo atrás, um dos problemas era o seguinte: o Estado dizia, olha, você, por exemplo, o Estado diz, você cria um veículo aí, que é a poupança, que é um péssimo investimento, e fala, beleza, tudo que você colocar aqui tem que ser usado para financiar casa popular, casa não sei o quê. Beleza. O que acontece? As pessoas vão lá, colocam dinheiro nesse instrumento, é uma péssima alocação de Renoir, recursos. concordo É uma totalmente com péssima você. alocação. Não, aí o que acontece? Esse recurso, que poderia ser direcionado para financiar várias outras coisas da economia, fica lá financiando casa popular, não sei o quê, que talvez não seja nem a melhor alocação de recursos. Aliás, Então, muito provavelmente não é. Então, quando o governo diz você tem que usar o recurso desse jeito, ele acabou de tornar o crédito para todos os outros setores mais caro. o crédito. Mais caro. Então, essa é a sua visão. Vou te dar a minha explicação de por que o crédito é caro no Brasil. Porque a gente tem um oligopólio com 5 bancos que tem 90% do mercado. E eles vão cobrar quanto eles quiserem. Né? Não Aliás, é por isso. Não é por isso. Ah, Não é por isso. Não é por os caras dão isso. cada banco, a gente é comprador de banco, a gente está cheio de banco na carteira, os caras dão um lucro de 100 Eu bi não todo tenho ano. banco, pelo contrário, eu estou vendido. Não é por isso. Os bancos têm uma situação que é o seguinte: A gente trabalha em realmente, banco, cara, a gente sabe como é que funciona isso aí, dá um realmente, não, puta peraí. lucro bizarro, cara, a gente sabe. Não, mas tem que dar lucro. Todo banco Claro, tem que dar lucro. também Ou pode não acho. dar também, mas não é o ponto. O ponto é o seguinte: não é o problema o banco dar lucro. O ponto é, Não, o problema é a quando. concentração bancária, o oligopólio, o monopólio, esse é o problema. Dá Não, lucro, tem que dar mas lucro. tem outros países do mundo Todos em são concentrados. que tem bancos concentrados e as taxas de juros não são tão altas. Não é Então tão isso mostra. concentrado como no Brasil, mas tudo Não, bem. tem vários lugares em que é tão ou mais concentrado que o Brasil e as taxas de juros não são tão altas. Não são tão altas. Por quê? Porque uma coisa é a taxa base. Então, tudo bem, os juros pode ser alto porque a taxa base é alta. Mas o Brasil tem um spread alto. O spread alto no Brasil, ele é explicado. Eu acho que poderia, não sou contra ter concorrência, pelo contrário, eu sou muito a favor. Não, claro, as mas fintechs estão aí para isso. Não, exatamente, mas não tem mais concorrência justamente porque tem muita regulação, porque tem muitos custos e porque o custo de capital é alto. Os bancos brasileiros eles mataram todos os estrangeiros. Os bancos brasileiros são super eficientes, meu. Os caras são uma máquina. Não é verdade. Isso não é a realidade. O que aconteceu com os bancos estrangeiros é que é muito caro você ter que abrir agência para o cara ir abrir conta. E até 2012 a regra era essa. Você não podia criar uma conta digitalmente, não presencialmente. Você tinha que ir na agência assinar.
Então, isso daí gerou realmente uma desvantagem muito grande para os bancos entrantes. Agora as fintechs estão revertendo isso. Sim, não, cara, Agora, olha eu só sou que fã de caso. fintechs, eu sou super fã de fintech. Então, mas não precisa do Estado para criar uma fintech. Não, opa, ele criou Entendeu? toda a regulação, né? Quem criou Não, as mas só fintechs, precisa aliás, da né? regulação. Depois o capitalista, o empreendedor, Sim, eles se ótimo, viram. Se o beleza. Estado não encher o saco e não atrapalhar, e tem várias maneiras que o Estado Mas, atrapalha. mas o Estado também ajuda, Renan. Esse é o ponto que eu quero fazer. Porque, assim, pega Israel, Startup Nation. Se você pega os trabalhos de Israel, eles mostram que a grande fonte de inovação de Israel foi o Estado de Israel, por conta das questões bélicas, que colocou grana e um monte de. Ele é Mas que é o olha, não venture tem um capital, problema aí. né? Não tem um problema aí, porque o que acontece é o Estado realmente precisa daquilo. Exato. Então, uma coisa é o Estado ele precisa de um serviço ou de um produto e ele recorre à iniciativa privada para Isso. criar aquele produto ou serviço e ele é o Só que aí vira, consumidor. vira um bem público, né? Tudo Porque bem, virou o Waze, virou reconhecimento aí não é o facial. problema. O problema é quando o Estado fala, não, eu quero financiar a maior, sei lá, a maior empresa de carne processada do mundo e eu vou Mas pôr um aí monte isso eu de acho, dinheiro aqui. também, isso eu acho besteira também. Não, eu não colocaria dinheiro na Ou, por maior exemplo, empresa de se... carne. Na Pois Embraer é, eu colocaria, na Embraer eu colocaria, na empresa de carne eu não colocaria. então, mas na Embraer você colocaria. Claro. E isso já é um problema. O problema para Porque, você, para mim é a solução, né? Mas não, tudo não bem. é. É um problema para todo mundo que não recebe esse dinheiro. Sim, meu Por querido, quê? mas Porque você está desviando recursos que isso, poderiam ter sido melhor alocados em outro lugar isso, para no seu raciocínio, no seu esse raciocínio. O empreendimento. problema do seu raciocínio é que você está na armadilha da pobreza, porque num país que está pobre, todas as opções de investimento são opções de pobreza tecnológica. Então nunca vai nascer uma empresa aérea brasileira se não tiver um banco público financiando alguém para fazer uma empresa aérea, Mas entendeu? não tem um problema isso. Porque é o seguinte, se No seu você raciocínio, você pode ter uma economia de padarias, vendendo soja e tá tudo certo. poderia. Sim, perfeito. A Arábia Saudita não produz. A Arábia Saudita importa Cara, mais de não, mas 90% do que cuidado, eles porque consomem. A Arábia Saudita ela está se sofisticando muito a indústria petroquímica dela. É super sofisticada, inclusive ela está fazendo tudo que a Petrobras fazia, porque ela está fazendo upstream e downstream Então, em todo o fornecimento mas dela. isso faz sentido. Por quê? Porque eles têm uma vantagem comparativa para Sim. fazer isso. Aliás, a gente fez no óleo e gás, né? O pré-sal é filho disso. A gente só descobriu o Não, esse é pré-sal, um né? outro problema. O pré-sal só não produz mais porque o governo, inclusive o governo Dilma, criou uma política aí de conteúdo nacional Não, meu querido, que mas você é a favor, eu que você é a favor, sou totalmente a que favor. você é Agora, a favor, eu sou contrário, porque a gente não tem que comprar uma coisa que a gente não faz bem. A gente tem que comprar sim, de quem faz melhor do mundo. perfeito. Aí a gente voltou no raciocínio de lavar a louça. A gente lava a louça bem, que vai ficar lavando louça a vida inteira. Vou dar um exemplo da Noruega para você. A Noruega Então, a gente cresceu na poderia base estar. do conteúdo nacional. Ela só criou a potência Os produtiva do óleo e combustíveis no gás. Brasil poderiam ser mais baratos se a gente, ao invés de comprar conteúdo nacional de uma peça que custa a mesma coisa, ou talvez um pouco mais, e tem uma qualidade pior, a gente ia produzir mais petróleo, o combustível ia cair de Não, preço e as pessoas iam ter uma qualidade de vida melhor. não ia cair de preço porque o preço do petróleo é um tradable internacional e a cotação dele dá lá fora pela taxa de câmbio. Se fala de produzir mais ou menos petróleo, você sabe que Não, não muda. a fórmula de precificação da Petrobras leva em consideração o preço do petróleo aqui, o preço do petróleo internacional, mais os custos que a Petrobras tem de lift cost, processamento, etc. Então, quando você consegue produzir coisas mais eficientemente, a gasolina não Quer quer ver um... dizer não quer dizer que ela ia parar Sim, de ela não ia variar estar, com o petróleo. ela ia estar 7, ia estar 6,50. Vai um querequequezinho aí que você está falando. Mas ia estar. Agora eu vou te dar. Então vamos falar do pré-sal. Você conhece a história do pré-sal direito? Você sabe como o pré-sal foi descoberto? Você sabe qual é a decisão que foi tomada na Petrobras para descobrir o pré-sal? Você já ouviu essa história? Acho que é uma história legal para todo mundo ouvir também. Você já Conta ouviu? então a história. Eu não sei direito a história. Tá, Conta a a história história. é a Vamos lá. seguinte: tinha um poço lá
que a Shell e a Petrobras eram sócias. E aí eles furaram, em 2002, 2003, eles furaram o poço. Não acharam nada, né? Não acharam nada e o poço ficou meio abandonado. Aí a Petrobras tinha a tese de que se ela furasse 7 quilômetros abaixo do nível do mar, que existia grande chance de ter petróleo lá embaixo. Só que custava 250 milhões. Isso me contaram os engenheiros da Petrobras, o detalhe de como foi o furo do poço lá de Tupi. Custava 250 milhões de dólares. E a Shell, obviamente, não quis. Falou o quê? Eu vou gastar 250 milhões de dólares? Aí ela fez essa sua análise aí, custo-benefício, 250 milhões de dólares, não vale a pena. Imagina que eu vou furar 7 quilômetros e não tem porra nenhuma lá, vou jogar 250 milhões de dólares fora. Bom, aí a engenharia da Petrobras, que é uma empresa pública, tomou a decisão de gastar 250 milhões de dólares. Não, é uma empresa de economia mista. Sim, mas o capital majoritário que eu saiba ainda é do governo. Se eles tivessem tomado a decisão e tivesse dado errado, eles iam ouvir o Renoir enchendo o saco deles a vida inteira. Esses merda gastaram 250 milhões de dólares, furaram um poço seco, puta estupidez, achar que tem petróleo a 7 quilômetros do fundo do mar. Bom, os caras acharam, Renoir, os caras acharam a maior reserva de petróleo do mundo, cara. Eles acharam petróleo atrás do galinheiro, do Visconde de Sabugosa. Eles tiveram coragem de tomar esse risco. Eles tiveram coragem. E aí, a questão é a seguinte, que bom que eles tomaram essa decisão. Agora e que ruim que depois as políticas mal desenhadas estragaram tudo. Por quê? Porque você começa a atrasar a exploração desse recurso simplesmente para produzir uma mangueira no Brasil. Quer ver uma bobeira? Comprar a mangueira do japonês, do chinês, do alemão. Eu vou te contar uma história absurda agora do conteúdo nacional. O nego comprava uísque no supermercado, Johnny Walker, e mostrava a nota fiscal para a Petrobras falando que era conteúdo nacional aquilo. Porque era uma compra feita num supermercado de uísque, mas feita localmente. Então, a política de conteúdo nacional ela foi muito mal administrada, muito mal. Não teve fiscalização nenhuma, um monte de picaretagem. Os níveis de exigência de conteúdo nacional eram gigantescos, que eu também acho errado. Agora, se você coloca o petróleo é um negócio, o petróleo é uma tecnologia defasada, vai acabar isso aí. Então o Brasil deveria explorar o mais rápido possível. O caso da energia eólica foi uma baita sacada, porque o governo investiu nos leilões, no marco regulatório para desenvolver. Hoje a gente tem, aliás, graças a Deus, porque se a gente não tivesse 15% hoje da nossa energia sendo gerada por parques eólicos, a gente já estava em apagão. Mas olha só, o que acontece é o seguinte, não tem, como eu disse... Estou preocupado que a gente está chegando aqui, já vai acabar, né? Ele tem uma hora aqui, né? Não sei eu não sei se isso vai funcionar não, mas enfim, no final, a questão é a seguinte, a Petrobras tomou essa decisão, aí criaram esse negócio de conteúdo nacional. Isso sempre teve, eles forçaram a mão, eu acho. Essa decisão é ruim. Por quê? Porque o petróleo é uma tecnologia que está sendo, a passos largos, substituída. Mas, mas você tá fazendo um raciocínio, você como... você está botando uma onisciência, porque ninguém sabe se ela vai ser substituída ou não. Você está fazendo uma presunção, você está fazendo uma análise Não, a questão aí é a seguinte, já estão banindo aí carros a diesel, a álcool, a gasolina, combustíveis fósseis e tal, no mundo todo. Então, pelo menos para transportes, isso aí é uma tecnologia que está para morrer. E isso é um negócio importante, né? Isso é um consumo importante do petróleo. A se avaliar. Esse negócio, a gente deveria o quê? Explorar isso aí o mais rápido possível. A gente devia abrir uma licitação internacional absurda, trazer os melhores do mundo, comprar onde for melhor e mais barato e começar amanhã. Agora, olha só o conteúdo nacional. Então, você pega uma empresa, obriga ela a fazer um capex para começar a produzir coisa aqui, para produzir para atender uma indústria que vai morrer, que vai acabar. Não necessariamente, porque você pode criar produtores, né, que depois vão se diversificar para outros setores. Por exemplo, a VEG, tudo bem, mas aí a questão é a seguinte,
Então, vamos estimular através do mercado. Se houver uma demanda no mercado para isso, vai existir. Eu confio no mercado. Por quê? Porque o mercado nunca falha. O mercado nunca nos falhou. Nunca nos falhou. Então, Ele falhou. Olha só, o negócio das vacinas. A gente é pobre faz 40 anos, cara. Você diz que as vacinas foram feitas com dinheiro estatal. Isso. Na verdade, o que aconteceu foi que as empresas privadas não foram laboratórios. Tudo bem, aí você pode discutir os chineses aí e tal. Mas quem faz a pesquisa aí, a Pfizer, etc., né? São laboratórios privados. Quem bancou a grana... O Estado pode ser um consumidor. Quem bancou a Pfizer foi o Estado. Quem bancou foi o Estado. Pode ser um consumidor. Isso, ele foi, né? Ele pode ser um consumidor, mas ele não precisa ter a Petrobras. Como o governo americano não precisa ser dono da Pfizer. Cara, o problema é que quando você olha um país pobre como o Brasil, de 10 mil dólares, a discussão fica completamente distinta de um país rico como os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos chegou a ser um país como os Estados Unidos? Como? Vamos lá. No século XIX. Pensa bem no século XIX, o que foram Robert Barons. Pensa bem no intervencionismo que teve, a tarifa mais alta do mundo... o capitalismo mas isso era um erro naquela época. Isso já era um erro naquela época e é um erro agora. E eu vou te dizer o erro. O mundo era outro. A tecnologia era outra. A integração das cadeias globais, de produção globais, era completamente diferente. As tecnologias... Hoje, não. Hoje, o que a gente faz é taxar absurdamente as importações. Absurdamente. Isso faz com que, inclusive, a economia aqui perca eficiência, porque qualquer coisa de alta tecnologia que você tenha que importar é impossível. Aliás, um dos motivos pelos quais a gente não tem alta tecnologia é porque é tão caro ter acesso à tecnologia para criar outras tecnologias que você se torna impeditivo. Se torna impeditivo. Quantas pessoas a mais teriam acesso a computador de ponta, iPhone, a tablet, se a gente não taxasse isso em 100%. Hoje em dia, se você pegar Positivo, você compra telefones a R$300, a R$400, até... Não, mas você quer comparar isso com Apple? Não, mas, cara... O Brasil tem o pior... O Brasil tem o iPhone mais caro do mundo. Mas hoje você está dizendo que assim, acesso muito você usa iPhone? Você usa iPhone? Claro. Sempre usei. Então, iPhone, sua produtividade não é maior do que se eu te der um Samsung? Não, Samsung é igual. Agora, se me der um positivo, eu tô ferrado. Não, Samsung lá, pior linha, ou positivo, eu tenho um Samsung da pior linha, é horrível, não consigo fazer nada com ele, é desesperador. Então, essa é que é a questão. Você acha que assim, a gente tem que taxar 300% do iPhone para dar chance de positivo existir. Eu acho, foda-se a positivo, se ela quiser competir, ela que se vire. Eu acho que eu tô querendo caminhar para concluir aqui, que eu preciso voltar a assistir, eu preciso voltar a Netflix ali nas minhas séries que estão paradas, mas eu acho que algum desenvolvimento tecnológico a gente vai ter que ter aqui. O meu ponto é que sem produzir e desenvolver algum tipo de tecnologia nacional, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum, né? Claro que as vantagens comparativas adjacentes são boas, então eu acho que tudo bem, temos que processar carne, processar suco de laranja, mas a gente tem que dar saltos mais ousados, assim. Eu acho que uma das grandes divergências que a gente tem é que não é possível se desenvolver só consumindo tecnologia. Você tem que produzir tecnologia e só o fato de você, vamos dizer assim, taxar a tecnologia que vem de fora não vai te ajudar, pode te dificultar, que aliás é o que você está falando, né? É o que eu estou dizendo. E mais do que isso, o problema é a assimetria de concorrência. Então o mercado de smartphone ele é tomado por Samsung e Apple. Eles têm 90% do mercado mundial. Bom, como é que você vai tomar esse mercado? Você não vai conseguir. O mercado de aviões, a gente deu sorte até, porque Airbus e Boeing tem 90%. O mercado de fármacos tem a Pfizer, a Roche, não sei o quê. Deixa eu só te interromper para fazer o meu último minuto. Meu ponto só aqui é o seguinte. Faz seu último ponto, eu faço meu último ponto e a gente acaba. Que falta 1 minuto, não vai dar tempo. Pronto. Mas, de qualquer jeito, o ponto é o seguinte. No fim das contas, o que é
preocupante, né, é que a indústria é cada vez mais obsoleta, porque Não no cada mundo. vez menos Não a no gente mundo. consome hardware e cada Opa! vez mais a gente consome software. Basta ver que antes você comprava um CD, colocava num toca-CD, usava não sei o que e tal. Hoje é tudo Spotify, Netflix, Mas você como precisa ter você o mesmo iPhone. falou. Você precisa ter o iPhone. Sem Você iPhone precisa você ter não um iPhone, consome. mas se você tiver um iPhone, você tem toca-disco, câmera, não sei o que e tal. Então, isso tudo faz muita diferença. E é isso aí. Um abraço, obrigado Boa. e tchau, Show de pessoal, que eu bola. vou encerrar para poder salvar a live. Valeu, Abraço. Renan. Um Valeu. abraço. Show de bola. Obrigado. Valeu, galera.